Deus amado, estamos na Tua presença, Senhor Jesus. Ó Jesus querido, olha para nós nesta hora, Senhor. Eu sei que Tu estás presente aqui neste lugar, Senhor Jesus. Usa a Tua serva poderosamente nas Tuas mãos. Nós necessitamos que Tu fale conosco, Senhor Jesus. Dá graça, dá entendimento e dá sabedoria a todos nós, Senhor Jesus. Abençoa ela, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Sou grata a Deus por essa rica oportunidade, irmãos. Um dia lindo para cultuar o Senhor, para estarmos na casa do Senhor. A irmã Cléia me fez esse convite lá pelo dia, acho que 20 ou menos de julho. Eu disse, irmã Cléia, não tem condições nesses dias, nossa, já está escalada. Eu disse, amém, em nome de Jesus. E agora meu esposo, essa semana, ficou escalado aí para dirigir o culto, né? Ele não deixou eu fugir. Eu disse, eu estou aqui, porque tu não me deixou fugir. Muitas vezes queremos fugir, né, irmãs? Mas o nosso Deus está aqui. Motivo de alegria, irmãs, estar aqui com vocês nessa tarde. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe este lugar. As irmãs, eu olhando as irmãs intercessoras neste lugar. É tão maravilhoso, irmãos, nós sabermos que tem alguém orando por nós. Que tem alguém orando por este trabalho. Muitas vezes não estamos aqui, estamos na nossa casa, em outro lugar, mas tem pessoas orando por nós. Orando por aquele irmão que faltou, por aquele irmão que você não viu aqui hoje. Mas fique orando, porque Deus vai trazer de volta. Deus vai abençoar lá onde Ele está. Quem sabe você pensou, tal pessoa poderia estar aqui. Mas eu peço nessa tarde, ore por essa pessoa que você lembrou, que Deus pode trazer para a casa do Senhor. Quem sabe quantas necessidades você está vendo, mas Ele está cuidando, irmãos. Ele está no controle. Que Deus abençoe o irmão Marcelo, né? Fugiu daqui, lá o irmão, maravilhoso, né? O irmão cantando, coisa linda, a unção, a graça, a esposa do irmão. E os recepcionistas, a irmã Silvane, uma alegria ver a irmã. E ver os demais irmãos, muitos aqui eu ainda não conheço, né? Mas eu estou aqui feliz e abençoada nessa tarde. Vamos para a palavra do Senhor, irmãos, que está em 1 Samuel 10, 15. Essa palavra Deus me deu antes de eu viajar, irmãos. Nós passamos uma semana fora e o Senhor falava comigo essa palavra. E Deus confirmou essa palavra quando eu recebi algumas visitas lá onde nós estávamos, na cidade, onde nós estávamos passeando. E Deus levou pessoas que não são cristãs. E Deus confirmou essa palavra. Então, em 1 Samuel 10 ao 15, diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Os irmãos podem tomar assento nessa tarde. Estamos falando aqui, irmãos, de Eucana. Eucana habitava nas montanhas de Efraim. De ano a ano subia a Siló, uma cidade que era um lugar de adoração, aonde ficava o sacerdote Eli e os seus filhos. De ano a ano eles iam adorar e sacrificar ao Senhor, diz a Bíblia. Eucana tinha duas mulheres. O nome delas era Ana e Penina. Penina tinha filhos e filhas. Ana não tinha filhos. Para este acontecimento anual, era necessário uma organização. Irmãos, de ano a ano, talvez julho, talvez agosto, talvez janeiro, não sei.
que mês era, né? Mas de ano a ano, uma vez no ano, ele pegava toda a sua família, filhos, esposa, e ia até Siló cultuar, adorar e sacrificar. De ano a ano. E eu coloquei assim, irmãos, por que era necessário para que este acontecimento existisse organização? Deus falava comigo que uma mulher sábia, uma mulher que serve ao Senhor, uma mulher que gosta de administrar a sua casa, que ama seu esposo, seus filhos, o seu lar, a sua profissão, tudo que ela vai fazer é com excelência. Talvez muitas que estão aqui não são casadas, mas são filhas, têm uma profissão, fazem uma faculdade, e tudo que nós vamos fazer, nós queremos fazer com excelência, dar o melhor de nós. Para tudo. Se nós vamos trabalhar numa loja, nós queremos vender o que a loja está vendendo, não é verdade? Queremos fazer o melhor para vender, para que as pessoas entrem e comprem. Se for no mercado, nós queremos fazer o melhor, arrumar bem as prateleiras, arrumar bem o que precisamos fazer, atender bem no caixa, enfim, a organização daquilo que nós vamos fazer, nós queremos dar o nosso melhor. E Deus falava comigo que naquela casa de Eucana, onde tinha 2 mulheres, elas se preparavam durante todo o ano, irmãos, para ir a Siló uma vez ao ano. E então ali toda a família ia cultuar o Senhor. E em Provérbios 31, 27 diz assim: a mulher sábia, ela olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. E uma mulher disposta, irmãos, trabalhadeira, é uma mulher que com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite faz um pão. Quem sabe você que está aqui me ouvindo nessa tarde, você pensa: irmã, eu já passei por essa experiência, de às vezes não ter algo e inventar algo para fazer. Não é assim, irmãs? Um pouquinho de farinha de milho dá um bolo. Um pouquinho de farinha de trigo dá um pão, dá uma bolachinha, dá uma broa. Antigamente usavam, no meu tempo, tá, irmãs? Eu sou bem antiguinha. No meu tempo, a minha mãe derretia a graxa, acho que de vaca, e a graxa ficava fininha. Coava, não sei, apurava, que diziam naquela época, e dessa graxa fazia bolachinha, irmãs. Hoje, se alguém me oferece bolachinha e diz que é com graxa, eu nem quero, né, irmãs? Mas era maravilhoso, irmãos. Era gostoso, porque era aquilo que tinha naquela época. Era aquilo que ela podia fazer, aprimorar aquela graxa, e daquela graxa fazer a bolachinha. O que eu quero dizer nessa tarde? Que com aquilo que nós temos, o recurso que nós temos, o recurso que Deus tem nos dado, nós podemos fazer melhor. Nós podemos cada dia fazer algo melhor, porque o nosso Deus quer nos aperfeiçoar. Aleluias. A mulher sábia, ela administra bem a sua casa, sabe administrar na fartura e também na escassez. É bom ter fartura, mas às vezes vem a escassez. A irmã estava ali testemunhando, né, que nem a louça conseguia lavar. E Deus curou a sua mão e ela está fazendo todo o serviço da sua casa. Coisa linda a mulher poder cuidar dos seus afazeres, poder cuidar da sua casa. Aleluias. Em suas mãos está o cuidado da sua casa, marido e filhos. E assim, irmãos, eles iam a Siló todos os anos a adorar. Adorar quer dizer reverenciar, amar, cultuar. Somente Deus, irmãos, somente Deus é digno de toda adoração. Sacrificar, o que era sacrificar naquela época? Era uma oferta oferecida a Deus, através de animais, alimentos e incenso. Era oferecido a Deus. O que nós vamos fazer nessa tarde hoje? Hoje você deixou de, quem sabe, estar em casa, fazer um crochê, olhar uma TV, olhar um filme, quem sabe visitar alguém, quem sabe parente, mãe, irmão, filho, não sei. Quem sabe você sacrificou algo para estar aqui. Mas eu quero te dizer que Deus está vendo. Ele está contemplando quando você tomou o banho, se vestiu e disse: hoje eu vou na casa do Senhor. Eu não sei quem vai pregar, quem vai cantar, eu não sei quem vai estar na porta, se vão me abraçar, se vão sorrir para mim, mas eu vou na casa do Senhor. Coisa linda, né, irmão Marcelo? É nós nos prepararmos e virmos para a casa do Senhor e dizer: eu vou lá cultuar, eu vou dar o melhor de mim, eu vou para a casa do Senhor. Antigamente, irmãos, essa adoração era através de levar o sacrifício. Ali queimavam um incenso, chegava, queimavam um animal, este era o sacrifício. Hoje nós vamos para a casa do Senhor adorar com liberdade. Nós temos liberdade para louvar, liberdade para falar, liberdade para cantar. Busque ao Senhor, glorifique. Que não te cale, glorifique o Senhor nessa tarde. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.
O sacrifício era a parte fundamental da adoração. Em João 4:26 diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando. E que Ele nos ache nessa tarde, porque você veio adorar. Eu vim adorar. Você veio adorar? Que Ele nos encontre nessa tarde, que Ele encontre o teu coração, que Ele encontre a tua vida, que Ele te encontre nesta tarde, porque você veio adorar. Oh, glórias, aleluias. Ana era a esposa amada de Eucana. Deus havia cerrado a sua madre. A Bíblia diz que foi Deus quem cerrou a sua madre. E por isso Ana não tinha filhos nem filhas. Até então, Ana não tinha. As dificuldades e provas, elas nos aproximam de Deus. Quem sabe você pensa assim, eu comecei a ir lá porque meu casamento estava mal. Eu comecei a ir na igreja porque eu estava desempregado. Eu comecei na igreja porque alguém adoeceu. E é prova, irmãos. É verdade. Muitas vezes uma luta que nós não entendemos por que chegou. Porque Deus permitiu. Mas Ele quer que nós nos aproxime dEle. E aí então nós começamos a orar, a buscar, a aprender louvores, a falar com o Senhor. E ali nós começamos a adorar e a servir um Deus que pode. Um Deus que nós não estamos vendo, mas Ele está nos vendo. E Ele nos conhece, irmãos. E Ele tem poder para fazer o impossível. O impossível é o que o nosso Deus pode fazer. Aleluias. No versículo 6 e 7 de Samuel, diz assim, que Ana era irritada. Penina a irritava excessivamente. E Ana não se alimentava e chorava. Eu não sei se você já tinha ouvido essa história, mas eu creio que sim. É a palavra do Senhor e quem é familiarizado com a Bíblia conhece. Se você está aqui pela primeira vez ou visitando, mas você já deve ter ouvido falar de Ana, de Penina, de Eucana, da mulher que era mãe de Samuel. Irmãos, será que Penina irritava Ana apenas uma vez no ano? Somente quando eles iam a Siló? Não, irmãos. Como era esse convívio? Penina tinha filhos e filhas. Quem sabe quantas vezes Ana pensava em pentear o cabelo das meninas, em cuidar da alimentação, fazer algo, mas não podia. Talvez Penina não permitisse, porque a Bíblia diz que ela irritava Ana. Quer dizer que não era amiga da Ana. Pare para pensar que você pode conviver com uma pessoa que 24 horas não quer o teu bem. Critica, xinga, briga, grita. Como fica o teu emocional? Aleluias. Causas que vão provocando uma doença emocional. A infidelidade, a insatisfação, a tristeza, as frustrações, o descontentamento vão gerar doenças no corpo humano. Quando Deus me deu uma palavra para pregar aqui, Deus falava para mim numa doença emocional. Eu perguntei, Senhor, uma doença emocional, o que é essa doença emocional? Quem é essa pessoa na Bíblia? E quando nós estávamos ali passando as nossas férias, a minha filha veio de Santa Catarina e nos encontrou ali em Gramado. Ela e o esposo, e eles são chefe de 2 setores do mercado onde eles trabalham. E eles falando da dificuldade que é hoje as pessoas, elas não querem mais trabalhar. Elas trabalham uns dias e já colocam atestado porque estão doentes. Depressão, doenças que as pessoas não conseguem nem identificar. Doenças na alma, doenças no emocional. Pessoas que não têm equilíbrio e que não conseguem trabalhar. E muitas vezes as pessoas olham de fora e dizem, mas essa aí está com preguiça, essa aí está com desânimo, essa aí, né? Nós muitas vezes julgamos, irmãos. E não é verdade, essa pessoa está doente. Pare para pensar no que Ana vivia dentro da casa dela. Pare para pensar se essa pessoa tinha condições de ser uma pessoa sadia emocionalmente. Uma pessoa que era criticada, irritada. Quem sabe uma pessoa que se sentia infeliz. Podia ter tudo, irmãos. Muitas vezes nós podemos ter um carro zero, uma casa maravilhosa, móveis lindos, roupas caras, mas nada disso vai nos trazer felicidade. Se não tivermos Deus no nosso coração, se Ele não estiver no comando da nossa vida, se Ele não estiver conosco, irmãos, nós não vamos conseguir ser felizes.
Quantas pessoas estão se matando, tirando a vida, por quê, irmãos? Porque o inimigo está tentando essas vidas. E aonde que o inimigo está trabalhando, irmãos? É no emocional. Aonde eu não vejo, onde você não vê, mas Deus está vendo. E o inimigo está cuidando. O inimigo está cuidando para ver o que vai acontecer. As pessoas vão ficando doentes em lugares que nós não podemos passar uma pomada, onde nós não podemos dar um remédio, onde muitas vezes nós não podemos fazer nada. Às vezes é dentro da nossa casa, na nossa família. Isso é sério o que está acontecendo hoje. Deus falava comigo a doença emocional. E eles confirmaram a palavra quando eles disseram, não, as pessoas hoje estão doentes, as pessoas são infelizes, as pessoas não conseguem trabalhar, porque sentem dores, sentem infelicidade, sentem angústia, sentem um cansaço, sentem um desânimo muito grande. E isso, irmão, tem sido o mal do século, isso está acontecendo em todo lugar. E você vai pensar, mas irmã, acontece conosco, mesmo dentro da casa do Senhor? Sim, irmãos. Muitas vezes somos criticados aqui dentro da casa do Senhor. Muitas vezes somos criticados dentro da nossa casa, irmã. Muitas vezes somos afrontados dentro da nossa casa, da nossa família. Quem é que diz que todo mundo nos ama? Quem é que diz que todo mundo quer que nós seja feliz? Não é verdade. Por que José foi parar no Egito, irmãos? Por que José foi parar no Egito? A própria família, os irmãos, pensaram em matar José. Por inveja, por ciúme. E o que eles fizeram? Venderam José para uma caravana de ismaelitas. Por quê, irmãos? Era irmão deles. Irmão. Porque a inveja tomou conta. Porque o ciúme tomou conta. Porque a maldade tomou conta. A carnalidade tomou conta. Eles não pensaram no pai, eles não pensaram na família, eles não pensaram em ninguém. Eles pensaram naquilo que eles queriam. E queriam se livrar de José. Mas só que o plano do Senhor era maior. E quando Deus tem um plano na nossa vida, você pode pensar, mas irmã, eu tenho sofrido tudo isso. Eu tenho sofrido essa dor. Certamente quando Deus me deu essa palavra, irmãos, eu sabia quem ia estar aqui nessa tarde. Além de mim, é claro, porque Deus também está me curando. Deus também está me curando, irmãos. Quando eu preparava essa palavra na madrugada, Deus estava me curando. Hoje Deus está curando ainda coisas que ficou lá do passado. Palavras que muitas vezes os pais dizem para nós. Palavras que muitas vezes nossa mãe braba diz para nós. Coisas que nós enfrentamos na nossa vida e que muitas vezes naquele momento não sabemos administrar. Aí fica guardado lá no nosso emocional. Fica guardado, irmã Nereci. Ontem a irmã testemunhou aqui à tarde. A irmã estava, né? E ela disse que ela recebeu cura. Porque tem coisas que ficam guardadas lá no emocional. Lá onde ninguém vê. Onde ninguém pode passar nenhum remedinho, irmão Marcelo. Não pode passar nada, irmã. Mas está lá guardado. Esses dias eu testemunhei lá na Cobec. Meu pai brabo comigo, eu era bem nova. Ele disse para mim, tu nunca vai casar. Eu sempre fui muito brava, briguenta. Me botava nos meus irmãos homens e me botava neles. E eles tinham que me bater, né, irmãos, é claro. É óbvio. Só que eu era braba. E aquela palavra, irmão, trabalhou por muitos anos na minha vida. Mas um dia, Deus disse para mim que Ele tinha um pregador da palavra para mim. Eu disse, Deus, de onde que o Senhor vai tirar um pregador da palavra para mim? Eu com 3 filhos, separada, passando trabalho. Mas Ele é Deus, irmãos, e não depende daquilo que nós pensamos. Para Ele realizar aquilo que Ele tem para nós, nós só temos que buscar o Senhor. Nós só temos que servir esse Deus. Nós só temos que glorificar e adorar. E eu sabia, desde criança eu cresci no caminho. Eu sabia que Deus estava cuidando. E Ele tinha um pregador da palavra para mim. E eu glorifico a Deus, irmãos. Eu glorifico a Deus porque Ele é fiel. Quando eu engravidei, eu me desesperei. Hoje eu tenho um filho com 20 anos de idade. Eu já estava velha, cheia de doença, já tinha tido uma isquemia, já tinha tido um infarto. E eu pensei, a médica disse, é impossível, é tudo de risco para ti. E quando veio uma pregadora de uma outra cidade que nunca tinha me visto, não me conhecia, não sabia nada de mim. Ela veio onde eu estava e ela disse para o meu esposo,
eu tenho um presente para ti, como dei para Abraão na velhice. E tu, minha serva, o que tu tem no teu ventre, fui eu que coloquei a um profeta meu. O inimigo tentou, com poucos dias de vida, tirar o meu filho. Engasgou-se, nós não conseguimos desengasgar, e foi um desespero, irmãos. Nós começamos a orar e clamar. E Deus me deu uma palavra naquela noite. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Porque Ele é Deus. E Ele cuida de nós. Aleluias. Não quero fugir da palavra, irmãos. Mas a palavra é pregada com testemunhos. Até que o Senhor tem cuidado de nós. Meu filho hoje tem 20 anos. É cabo do exército. É um homem lindo. Nós, mãe, achamos sempre lindos os filhos, né? Mas é um homem lindo, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluias. As palavras, muitas vezes, elas geram traumas, dores e muito choro. Às vezes são pessoas da nossa própria família, ou até mesmo da igreja, cobranças, coisas que nos entristecem. É mais fácil nós olharmos a vida dos outros do que olharmos a nossa. Vimos isso todos os dias. Às vezes nós olhamos aquele irmão lá, está com esse problema, é briguento com a mulher, não empresta o carro para a mulher, ou não compra um casaco para a mulher, ou a irmã não faz isso, a irmã não cozinha, não faz um bolo para o marido, não sei o quê. Mas e nós estamos fazendo? É tão mais fácil olhar o pátio do outro, né? Nós olhamos a grama do vizinho, é tudo tão verdinho, né? Parece que não tem problema, né, irmã? É tão bom nós olhar, né? E muitas vezes não olhamos para dentro de nós, que estamos precisando de cura, estamos precisando de um socorro da parte do Senhor. Mas nessa tarde, irmãos, a palavra de cura que o Senhor tem, assim como Deus curou essa mulher, Deus tem cura nessa tarde aqui. Deus te trouxe nessa tarde, não foi por acaso, não. Deus te trouxe para curar o teu emocional, a tua vida, aquilo que está te perturbando, aquilo que está te acusando, aquilo que está te tirando o sono, aquilo, irmãos, que tem judiado da tua vida. Nessa tarde Deus te trouxe aqui para curar. Aleluias. Ana em Siló buscou o Senhor e chorou abundantemente. Abriu o seu coração e colocou a sua dor diante do Senhor. O que você veio fazer nessa tarde? Quem sabe hoje você nem lembrava de uma dor que você tinha lá da infância. De algo que aconteceu lá na tua adolescência, na tua juventude, mas estava guardado lá. E essa dor, irmãos, tem sido impedimento na tua vida para crescimento, para que você seja feliz, para que você possa falar da palavra, para que você possa falar o quanto Jesus é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Quem sabe muitas vezes você pensa assim, mas eu vou falar para minha vizinha, mas ela vai me acusar. Eu vou falar para o meu irmão mais velho, mas ele vai me acusar porque ele me conhece desde criança. Eu vou falar para minha tia, ela não serve ao Senhor, mas ela vai me acusar, porque ela me conhece. Irmãos, quem acusa é o diabo. O inimigo tem tentado te paralisar para que você não fale das coisas de Deus. O inimigo tem tentado te cegar, te tapar os seus ouvidos, para que você não fale das coisas de Deus. Era esta cura que o Senhor falava ao meu coração incessantemente. Eu perguntava para o Senhor e para o meu esposo, eu não sei se é essa palavra. E ontem foi confirmada a palavra, e assim por diante, todos os dias que eu tenho ouvido a palavra, no domingo, o pastor que estava aqui pregando, confirmava esta palavra. Muitas vezes nós queremos fugir, nós pensamos, não, Senhor, não é essa palavra. Aleluias. E Ana fez um voto e pediu um filho ao Senhor. Ele, o sacerdote, olhou e achou que Ana estava embriagada. Então ela responde que era uma mulher atribulada de espírito. O que é atribulado, irmãos? Alguém aflito, magoado, angustiado ou atormentado. E aí você me pergunta, mas naquela época, irmãos, naquela época, já tinha tudo isso. Uma mulher atormentada dentro da sua casa. Quem sabe quanto ela era amada, irmãos. E nem mesmo o amor do esposo foi poderoso para curar o que Ana sentia. Mas o Senhor, quando Ana dobrou os seus joelhos ali em Siló, diante ali do altar, e que Ana orou e chorou e colocou diante do Senhor, ali Ana começou a ser curada pelo Senhor. E quem sabe é somente isso que falta para você.
Hoje você lembrou daquela dor que tem impedido você de crescer, que tem impedido você de declarar a bênção. Deus falava comigo uma manhã dessas que eu conversava com a minha neta, e ela perguntava algumas coisas, eu disse: filha, tu tem que aprender a profetizar na tua vida. Profetizar no colégio, na escola, em casa. Eu aprendi na escola bíblica muito pequena, irmãos, que nós tínhamos que chegar em casa, quando o pai bebia, a professora dizia: olha, se tu chega lá na tua casa, e teu pai bebe, tu chega lá e toca nele, tu não precisa falar que ele ouça, mas em pensamento tu diz: em nome de Jesus ele vai deixar de beber. Se não tem uma cadeira, tu ora e profetiza na tua casa: eu quero uma cadeira, Jesus, eu quero um sofá, eu quero uma casa, eu quero um carro. Profetiza a bênção, criança. Profetiza a bênção, irmã, na tua casa. Profetiza no teu lar, na tua família. O inimigo estava tentando calar a tua boca até aqui, colocando traumas, infelicidades, tristezas, acusações, para que você não possa profetizar, para que você não pudesse declarar a bênção na tua vida. Mas eu trouxe esta mulher nesta tarde, Ana, esposa de Eucana, uma mulher que era amada, diz a Bíblia, uma mulher que era cuidada pelo esposo. Ele disse para ela: eu não te sou melhor que 10 filhos. Porque ele não entendia a angústia, o choro, a dor, porque Ana não comia. Mas ela era o tempo todo, irmãos, maltratada por alguém dentro de casa. E via a outra ter filhos e ela não tinha filhos. Mas o mais lindo, irmãos, que a Bíblia diz que quem cerrou a madre de Ana foi Deus. Deus não permitiu que Ana tivesse filho até então. Por quê, irmãos? Porque assim como José tinha um tempo de Deus trabalhar, dali do dia que ele foi vendido até o dia dele ser governador do Egito, tem um tempo de Deus trabalhar. O que será que Deus quer trabalhar na tua vida? Deus está trabalhando na minha vida, irmãos. Quando eu sou convidada para pregar, eu sinto muito medo. Normal. Temor da parte do Senhor. Não é fácil estar aqui, irmãos. Eu preciso viver na minha casa cada dia. E é no nosso lar onde nós temos os maiores ataques. É na nossa família. Os irmãos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Não é verdade, irmãos? É no nosso lar. É na nossa família, não é, irmãs? Muitas vezes o inimigo não ataca nós, mas ataca os nossos filhos, a nossa casa. Alguns anos atrás eu vim pregar aqui na sede, na quarta-feira. E pela manhã o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, ó: essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Eu vim, preguei na quarta-feira à tarde, cheguei em casa 4:30 da tarde, disse meu esposo: eu vou dormir um sono, eu estou muito cansado. Eu dormi muito pouco essa noite. Eu acordei, fui para o culto na Vila Júlia. Quando eu cheguei do culto, tocou o telefone de casa, ele atendeu. Era minha filha, eu já contei esse testemunho aqui, era minha filha que mora em Santa Catarina. Tinha sofrido um acidente. E eu vi quando ele perguntou: e o carro? E ela disse: foi perda total. Eu disse: o que aconteceu? E ele disse: um acidente. Quando eu levantei as mãos, assim, irmãos, num desespero naquele momento, ele disse para mim: não aconteceu nada. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu lembro que eu só olhei para ele e disse assim: eu não tenho condições de conversar com ela. E eu fui para o meu quarto. Quando eu abro a porta do quarto, o Espírito Santo de Deus disse assim para mim: faz a minha obra, que dos teus sou eu que cuido. Hoje eu dobrei os meus joelhos ali e disse: Senhor, como eu posso te dizer não, Senhor? Como eu posso me negar de vir aqui, irmãos? Como eu posso retroceder? Eu tinha uma escala para pregar o dia 25 de julho. E eu fui convidada bem cedo, então me preparei para aquela escala. E eu fui convidada para pregar o dia 26 no jejum. E nós íamos viajar para amanhecer 26, e eu respondi na mesma hora para a irmã: não, irmã, eu não tenho condições de ir, eu vou viajar o dia 26 pela manhã, não vou estar em Uruguaiana. Mandei aquelas mensagens para ela e segui ali no quarto. E o Espírito Santo de Deus disse para mim: não, é para ti. Eu comecei a chorar: mas como assim, Jesus? Eu já marquei viagem, nós já reservamos casa. É para ti. Meu esposo entrou no quarto, eu estava chorando, e eu nem apaguei a mensagem que eu tinha mandado para a irmã. Eu disse: irmã, eu vou ir pregar. Deus está no controle, a obra é dele, e eu não posso me negar.
Porque Ele mandou eu vir, irmãos. Porque Ele é Deus. Era o dia das avós. Deus tem feito tanto na minha vida. Deus tem guardado a minha vida. Irmãos, o dia do acidente da minha filha, um carro passou em alta velocidade no pedágio. Eles estavam indo para Joinville. O carro arrancou a roda do lado direito onde estava meu neto. Somente ele estava sem o cinto de segurança. Ele voou por cima dos outros. A roda caiu fora, do lado direito de trás. O carro capotou e foi parar no precipício. Quem conhece as estradas para Santa Catarina, na 101, sabe que é. A irmã Ana Paula conhece. Caiu lá embaixo, com as 4 rodas para cima. Perda total, foi para o lixo. Mas aquele que disse que cuidava de mim e que cuidava dos meus, cuidou deles. Nenhum hematoma, irmão Marcelo. Ninguém quebrou um dedo. Ninguém teve um roxo no corpo, irmã. Porque ele disse, eu cuido dos teus. Como que tu pode não abrir a boca para falar desse Deus? Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem pedido. Eu não sei onde você tem ido. Eu não sei, mas não perca a oportunidade de falar desse Deus. Não perca a oportunidade de falar da palavra. Não perca a oportunidade de louvar. Através do louvor, Deus está ouvindo a tua voz. Aonde você for, aonde você andar, fale do Senhor. Seja curado nessa tarde e fale no Senhor. Fale do Senhor. Mostre o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele está aqui nessa tarde, poderoso. Aleluias. Aleluias. A importância da oração. Em Gênesis 25, 21 diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vale a pena orar, irmãos? Ana perseverou em oração e o Senhor a atendeu. Em João 11:40 diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Em Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aleluias. Esse é o nosso Deus, irmãos. Já estou aqui vencendo o tempo. As provocações de Penina foram silenciadas, irmãos, no momento que Deus mudou a sorte de Ana. O inimigo teve que bater em retirada. A doença emocional, o trauma emocional, quando Deus ali disse para Ana que ela ia conceber. Ana concebeu um filho, e ali tudo foi curado. Ana concebeu Samuel, que foi, em primeiro lugar, filho da promessa, porque é o Senhor que tinha cerrado a madre de Ana. Aquele que fez a ferida é fiel para curar a ferida. Quem sabe você pensa assim, mas por que Deus está permitindo essa situação? Por que eu estou passando essa situação? Por que eu estou vivendo esse deserto, esse vale? Saiba que Ele está contigo. E se você clamar, Ele vai passar contigo. E Ele vai te dar vitória. Aleluias. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana, mas Ele abre a porta e Ele fecha a porta. E faz tudo novo. É Ele que pode, irmãos. Em Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouviu, e nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus. Ele não depende de homens, não depende de dinheiro, não depende de influência. Muitas vezes nós queremos algo, mas vamos falar com alguém que lá conhece, faz isso, faz aquilo. Não precisamos de influência, irmãos, nós precisamos dele. Nós precisamos somente dele, viver na dependência dele, porque ele é fiel para nos alcançar. Ele faz, e fora dele não há Deus. Poderoso, grandioso, Deus forte, alto refúgio, fortaleza, rocha, leão da tribo de Judá. E Deus está aqui nessa tarde para curar.
Ana foi curada pelo próprio Deus, que fez do seu filho juiz, sacerdote e profeta. Este foi o filho de Ana. Nessa tarde você ouviu essa palavra. Eu não sei se tem alguém neste lugar, nessa tarde, que ainda não aceitou Jesus. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar Jesus nessa tarde? Tem alguém? Ninguém? Amém, irmãos, que bom. Tem alguém afastado do caminho do Senhor? Estava meio parado, meio desanimado, e o inimigo meio buzinando no ouvido. Passe para frente, irmão. Você quer reconciliar com o Senhor nessa tarde? Passe para frente, vamos orar por você. Venha reconciliar com o Senhor. Venha dizer para Ele o quanto você ama Ele. E que você quer Ele trabalhando na tua vida. Tudo aquilo que o inimigo estava fazendo e agindo na tua vida para te afastar do Senhor, hoje vai cair por terra. Em nome de Jesus. Tem mais alguém, irmãos, que estava entristecido? Quem sabe uma palavra? Quem sabe alguém te entristeceu no caminho? Quem sabe alguém dentro da casa do Senhor? Quem sabe uma fofoca, uma mentira, uma murmuração? Quem sabe algo estava te afastando do Senhor? Mas nesta tarde o Senhor quer curar a tua ferida. E você que está aqui nessa tarde e sabe que tinha uma dor lá dentro do teu coração, uma ferida no emocional. O inimigo, toda vez que você pensava em falar da palavra, fazer algo, o inimigo apertava aquela ferida. Quem sabe você que está aqui nessa tarde, que nem lembrava dessa palavra de maldição, que estava adoecendo o teu emocional. Mas hoje Deus te fez lembrar porque Ele quer te curar. Venha para frente, vamos orar. Não fique no teu lugar. Receba a cura nessa tarde. Quando eu estava no meu lar, Deus disse que ia curar. Ele vai curar em nome de Jesus, eu creio. Eu creio que Ele tem cura para a tua vida, cura para a tua família, cura para o teu filho. Ele pode não estar aqui, ele pode estar lá no presídio, ele pode estar lá na fase, ele pode estar na escola, no trabalho agora, mas ele vai receber a cura em nome de Jesus. Se você está orando por alguém, irmãos, que você identificou que está doente emocionalmente, que tem vivido essa dor, que tem vivido essa doença, venha para frente, venha orar, venha entregar nas mãos do Senhor, porque Deus quer curar nessa tarde. As irmãs intercessoras vão estar orando em posição de mão, o irmão, meu esposo, também vai estar orando em posição de mão, e receba a tua bênção nesta tarde, receba a tua cura nesta tarde, assim como Deus fez com Ana, no momento que ela dobrou o joelho ali, em Siló, diante do altar, e orou e chorou, e o Senhor a curou, e ela concebeu um filho. Esse filho foi juiz, foi sacerdote, foi profeta do Senhor, porque Ele é Deus que cura, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que faz tudo novo. Aleluias. Vamos orar em nome de Jesus.